Hoje eu quero trazer a vocês um assunto muito interessante e eu tenho certeza absoluta que vocês vão apreciar essa abordagem. Eu quero falar sobre um hormônio especial produzido na glândula hipófise, precisamente na hipófise anterior, chamado LH, ou também conhecido como hormônio luteinizante. Muitos pensam que o LH é um hormônio que tem importância apenas na saúde feminina. Não, eu vou mostrar através dessa exposição que o LH é um hormônio tão importante para a saúde feminina quanto para a saúde masculina. Vamos dividir nos dois gêneros para que nós possamos entender os aspectos relacionados a funções que o LH exerce no organismo feminino, funções que ele exerce no organismo feminino. Começando pelas mulheres. Nas mulheres, o LH é produzido durante todo o ciclo menstrual. A questão é que existe ao longo do ciclo menstrual, no momento em que a mulher começa o sangramento menstrual, os níveis de LH estão em concentrações muito pequenas, o sangramento parou, a mulher começa a ter a elevação da produção de estradiol, o LH se eleva muito pouco, ali por volta do 12º, 13º dia do ciclo, prestes a ovular. Aí sim, o LH vai ter uma ascensão considerável, até que aproximadamente no 14º dia do ciclo menstrual, o LH tem um pico agudo, aumenta de 10 a 25 vezes a sua concentração basal, e esse pico vai ter uma influência direta nos ovários, e é nesse pico que eu vou ter a ruptura do folículo que estava ali em desenvolvimento, provocando o processo que nós conhecemos de ovulação. A ovulação, a ruptura do folículo, ocorre exatamente por causa desse pico de LH que ocorre ali no 14º dia, e é exatamente isso que permite que a mulher seja fértil e seja capaz de reproduzir, engravidar e deixar aqui os seus desdobramentos genéticos. Então, a grande importância do LH, óbvio, essencialmente pelo aspecto reprodutivo, é que ele é o hormônio que provoca a ruptura do folículo, produzindo a ovulação. Mas ele também provoca o desenvolvimento dos folículos. O complexo FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante, fornecem as condições ideais para que um grupo de folículos seja selecionado a cada mês, se desenvolva e a partir desse desenvolvimento um folículo vai predominar e a mulher acaba ovulando. Para vocês terem uma noção, ali por volta da 34ª semana de vida intrauterina, o fetinho que está em desenvolvimento no ventre da sua mãe, do sexo feminino, já possui aproximadamente 3 milhões de folículos em cada ovário. Esses folículos irão ser reduzidos, irão sofrer um processo de redução continuada. Quando essa criança do sexo feminino nasce, ela vai ter ali aproximadamente 300 mil folículos, de 3 milhões, essa redução já está ali na casa de 300 mil folículos, e ao longo da vida reprodutiva, uma mulher em vida reprodutiva vai utilizar aproximadamente 300 folículos. Então vocês observam que é uma redução bastante considerável e impactante na vida reprodutiva da mulher. A questão da ovulação é uma questão central, mas existe também um papel muito importante do LH, do hormônio luteinizante, pós-ovulação, que é conduzir o estímulo das células da teca ovariana a produzir um hormônio fundamental para a vida feminina chamado progesterona. Engana-se quem pensa que progesterona é um hormônio que tem relevância apenas na idade gestacional ou no transcurso de uma gravidez. Progesterona é um hormônio que tem importância para a mulher em qualquer etapa da vida dela. De modo que, além dessas funções de dar suporte ao início da gravidez e à continuação da gravidez, a progesterona tem ações sistêmicas, como, por exemplo, estimular a síntese de massa óssea, aumentar a atividade das células osteoblásticas, ajudar a composição da massa muscular,
ajudar na imunidade, no transporte ativo de oxigênio. A progesterona é um hormônio que tem uma ação reguladora fundamental do sistema nervoso autonômico parasimpático. A progesterona na mulher está relacionada com funções como estabilidade do humor, do pensamento, do raciocínio, da tolerância ao estresse. A progesterona tem uma função indireta de controle do balanço hidroeletrolítico importantíssimo. Então, por que tudo isso traz relevância à saúde feminina? Porque para ter uma produção adequada de progesterona, a mulher precisa ter uma produção adequada de LH. E qual é o grande problema que ocorre em tudo isso? É quando a mulher começa, por algum motivo, a usar contraceptivos hormonais sintéticos, quer seja pela via oral, quer seja pela via intrauterina, quer seja pela via dos implantes. Os hormônios contraceptivos sintéticos causam uma incapacidade dessas mulheres produzirem LH. Isso traz um aspecto prático, que se essa mulher não produz o pico do LH, ela não ovula. E é por isso que os anticoncepcionais têm um efeito tão eficaz em impedir uma gravidez. Mas também tem problemas que não são discutidos e precisam ser levados ao conhecimento de todas as pessoas. O preço que a mulher paga por não ovular é muito alto, porque ela não só não ovula, mas ela também não produz mais progesterona. E essa supressão da capacidade de produzir progesterona vai trazer para uma parte considerável de mulheres usuárias de anticoncepcionais um problema chamado predominância estrogênica, que acaba provocando múltiplas anomalias e múltiplos desequilíbrios que estão na base de vários problemas ginecológicos, como a TPM, os miomas, a endometriose, a miomatose uterina, a síndrome dos ovários polimicrocísticos, o processo inflamatório subclínico, o aumento da resistência à insulina, a lipogênese, a depressão do glucagon, uma miríade de problemas que são trazidos pelo uso crônico de contraceptivos hormonais sintéticos e a inegável correlação dessas substâncias com o câncer. Sim, é muito importante que todas vocês mulheres estejam atentas ao fato de que, não só na prática, mas na literatura científica, existem fartas evidências que comprovam de maneira indubitável que o uso de contraceptivos hormonais sintéticos está diretamente relacionado à oncogênese mamária, aumenta a incidência de câncer de mama. Ponto. Agora, na saúde masculina. Na saúde masculina, o hormônio luteinizante, esse mesmo hormônio que exerce funções tão importantes nas mulheres, exerce um efeito capital na saúde masculina. Qual é o grande papel do LH produzido nessa mesma hipófise anterior na saúde masculina? O LH vai atuar especificamente nos testículos, ainda mais especificamente em um grupo especial de células chamadas células testiculares de Leydig, e essas células de Leydig, ao receberem o estímulo do LH, respondem a esse estímulo produzindo um dos hormônios mais importantes para a saúde masculina, chamado testosterona. Ou seja, no homem, a testosterona requer a produção de LH, e o LH é o hormônio fundamental para a produção de testosterona em homens. Testosterona é o principal anabolizante natural que nós homens possuímos. Para nós termos uma noção, esse hormônio, testosterona, nos homens, exerce mais de 2 centenas de ações reguladoras anabólicas de restauro e de reparo. Então, é através do LH que os homens conseguimos produzir testosterona. O que é que faz o LH ficar muito alto ou muito baixo? Todas as vezes em que uma mulher aumenta o LH, eu tenho que desconfiar que essa mulher pode estar entrando numa insuficiência ovariana. Ela não só pode estar entrando numa insuficiência ovulatória, como num processo de insuficiência na própria produção ovariana. O aumento do LH pode ser um sinal precoce de que essas mulheres estão próximas da menopausa. E o contrário, o LH muito baixo. O LH muito baixo pode ser um sinônimo de supressão. Essas mulheres podem estar sofrendo um processo de impedimento na produção hormonal natural e na prática do dia a dia. As duas principais causas para diminuir o LH na mulher são
uso crônico de anticoncepcionais hormonais sintéticos e uso de drogas esteroides anabolizantes que infelizmente são cada vez mais comuns no dia a dia. Nos homens, o que é que pode fazer um LH elevar? Hipogonadismo hipogonadotrópico. Esses testículos estão começando a entrar no processo de esgotamento. Esses homens estão diminuindo a sua reserva testicular e é imperativo aprofundar a investigação quando o homem aumenta o seu nível de LH. E o que é que pode causar achatamento, depressão, diminuição do LH no homem? Uso de esteroides anabolizantes sintéticos. De longe, é a principal causa que faz baixar o LH na saúde masculina. Então, diante de um homem com LH muito baixo, a primeira pergunta que o médico tem que fazer é: qual é a droga anabolizante que você vem usando? Esse uso de anabolizantes pode trazer efeitos catastróficos para a saúde masculina, não só pela diminuição da produção de testosterona, mas também pela diminuição da produção de espermatozoides, estando, portanto, intimamente relacionado com a dificuldade de reprodução ou até mesmo com a infertilidade. Então, resumo, o LH é um hormônio fundamental para a saúde masculina e para a saúde feminina.